Oi, gente. Eita, assim com eco não dá. Boa tarde. Vamos lá, videozinho para a gente trocar uma ideia aqui do nosso fogão, pegar as notícias, né? Hoje, como todo mundo sabe, vai ter a live do texto aí lá no Fogão Net, né? A gente vai falando sobre algumas questões, até a apuração do Thiago Franca em relação ao Matheus Pereira. O Botafogo chegou a tentar o jogador agora, queria falar com vocês sobre isso. Possibilidade do Erisson jogar no São Paulo, quero falar sobre isso também. Já vou deixar claro que, não concordo muito não, hein? Tá? E também, claro, falar um pouquinho sobre essa coletiva que o Marçal concedeu hoje mais cedo, beleza? Antes, faltam 10 para a gente bater 21.500 inscritos. Então, por favor, amigos e amigas, se inscrevam aí, nos ajudem a chegar mais essa marca e deixa o like, que isso é muito importante também. Quanto mais likes esse vídeo chega aí para toda a galera, para ouvir o Almanac falar um monte, só a opinião dele, né? Na humilde. E recado aqui bem importante, já vou deixar na descrição desse vídeo o Pix do nosso querido Marquinhos, do Raiz Alvinegra, que está passando por um momento ruim, né, de saúde, né? Mas a gente, claro, manda todas as vibrações positivas. Quem quiser contribuir, ajudar aí o Marcão para ele conseguir fazer esse tratamento, tá o Pix dele aqui na descrição do vídeo, tá? Joguei lá no Twitter, ontem na live também já tá na descrição e tá desse vídeo, estará nesse... Ih, rapaz, vai estar na descrição desse vídeo também, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu já falar com vocês sobre o Matheus Pereira. Ah, Maraca, pô, peraí, o que você tá falando do Matheus Pereira? Ele já foi até anunciado lá no Al-Wahda, né, dos Emirados Árabes, né, empréstimo aí de 4 meses junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Sim, sim. Mas o Thiago Franklin trouxe a informação ontem que o Botafogo chegou a tentar a contratação do meia para agora, hein? Para agora, hein? O Botafogo chegou a procurar os representantes, inclusive a postura do Matheus Pereira e seus empresários agradou o Botafogo, porque foi correto, né? Não enrolou o Botafogo como, por exemplo, um certo centroavante fez no ano passado. Ele chegou e mandou real, falou, olha, Botafogo, o negócio é o seguinte, na última vez nós chegamos muito perto, né, de trabalharmos juntos, vamos dizer assim, mas para agora eu tenho a preferência de atuar aqui no Al-Wahda, nos Emirados Árabes. Eu acho que, claro, o jogador viu a questão financeira, apesar que o Botafogo estaria disposto a pagar um salário, né, nível Arábia Saudita, nível Arábia, né, abrindo aspas, mas para agora o Matheus Pereira preferiu ir para os Emirados Árabes. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa informação do TF? A postura que o Botafogo tem no mercado, né, gente? O Botafogo está parado, só está querendo contratações 0800, e aquilo que a gente já vem conversando. Existem perfis que o Botafogo vem buscando, né, através da sua estratégia de mercado. Ele aguarda agora o final, por exemplo, das janelas de transferências europeias, vai se encerrar no dia 31 de janeiro, que podem surgir oportunidades para contratar outros jogadores, mas isso não quer dizer que o clube está parado. Ele vai buscando aí, às vezes, outros alvos que ele sabe que vai ser em modelos diferentes de negociações, né? No caso, o Botafogo ofereceu uma proposta para o Matheus Pereira, né? Confesso que essa parte talvez até tenha me gerado uma certa dúvida. Quando o Botafogo oferece um salário, né, do nível que ele ganhava na Arábia, só me fica a dúvida se o Botafogo tentaria, então, mais uma vez, o empréstimo dele junto ao Hilal, ou se o Botafogo já estaria disposto a adquirir parte dos direitos econômicos. Mas, enfim, isso é só um complemento, acho que nem vale seguir muito isso para frente, até porque ele já foi lá para o Al-Wahda, né? Então, seguimos em frente. Mas acho que deixa claro que o Botafogo não está parado no mercado, não é isso? Bom, seguindo aqui. Olha, o Estoril decidiu rescindir com o Erisson, né? O contrato de empréstimo, ou seja, o Erisson que tem contrato com o Botafogo até 2025 vai voltar, mas o Botafogo já pretende emprestar ele para o São Paulo. Manac, então por que você é contra? O São Paulo não deixa de ser um concorrente, né? A gente fala tanto da Copa Sul-Americana, nós sabemos, os brasileiros que nós teremos, Botafogo, por enquanto, né? Botafogo, Santos, São Paulo, América Mineiro, Bragantino, né? Então, assim, se você vê um forte concorrente para um grande objetivo seu para a temporada, não sei se é interessante emprestar um jogador para ele, não, tá? Manac, mas existe a cláusula, né? Que aí o jogador não pode enfrentar o Botafogo por ser um jogador do clube. Sim,
mas mesmo assim, em outros jogos, pode ajudar, né, um rival nosso num campeonato que nós entendemos de vencer, né? Então, eu, nesse ponto, falei isso até ontem na live, e não vou mudar de ideia, não. Claro que eu quero ver o Erisson continuar crescendo na sua carreira, é um centroavante que tem muito potencial. É importante lembrar que ele saiu do Botafogo no ano passado, porque suas características não agradaram, né, o Luiz Castro, para aquilo que o Luiz Castro entende que é o ideal para os seus conceitos de jogo, né? Mas ele tem contrato conosco até 2025 e eu até acredito que ele teria mercado ainda, né? Enfim, outros clubes aí que poderiam estar interessados por ele também. Não vejo assim com muito bons olhos o Botafogo emprestar ele para o São Paulo, não. É a impressão, é a opinião que eu tenho para agora, tá? Bom, segundo aí o jornalista Pedro Sepúlveda, né? O Erisson não vai ficar no futebol português, né? Ou seja, vai voltar para o Botafogo e aí o Botafogo estaria disposto a emprestá-lo ao São Paulo. Bom, isso é uma informação do Pedro Sepúlveda, porque ontem o que nós ficamos sabendo, certo? Era que o Botafogo até estaria disposto a negociar com o São Paulo, mas com o tricolor paulista adquirindo ali parte dos direitos econômicos, né? Então, assim, essa negociação ainda não começou. Vamos ver como é que vai ser essa proposta aí do São Paulo, se o Botafogo vai estar disposto mesmo a emprestar. Acho que a gente também tem que ir com calma em relação a isso. Não sei se ficou confuso com essa parte final que eu falei, mas só deixo claro que não tem nada cravado, né? Bom, há uma possibilidade dele jogar no São Paulo, mas a gente sabe quais são as condições. Se o Botafogo quiser, por exemplo, só aceitar liberar o jogador com o São Paulo adquirindo parte dos direitos econômicos, já acredito que vai dificultar, já que, pelo que a gente vem pegando aqui de informações, o tricolor paulista, né, o São Paulo, não vive um grande momento, não vive um bom momento financeiro, né? Bom, hoje mais cedo, o Marçal, né, gente, concedeu uma coletiva e falou ali sobre toda essa preparação. Cara, é bizarro, hein? Ontem a gente conversava isso na live, né? Pô, Manac, você acha que o Luiz Castro ficou chateado? Gente, chateado, não sei se é a palavra certa, mas que atrapalha, atrapalha. Né? O Botafogo, o primeiro planejamento que ele tinha era fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. Não pôde mais. Aí a pré-temporada aqui no Espaço Lonier, mas simultânea a isso, já tendo que jogar, né, algumas partidas ali pelo Campeonato Carioca. A ideia do Botafogo era usar o time B pelo menos até, enfim, isso já no segundo planejamento, né, já era usar o time B até pelo menos a terceira rodada, o que já mudou também, porque no jogo contra o Dax na estreia, o time B teve uma atuação muito abaixo, então, desde já, né, alguns jogadores, né, a maioria, no caso, da nossa equipe principal, da nossa equipe A, já começaram a jogar, que foi o caso do jogo contra o Volta Redonda, e nós já temos aí boas chances de tê-los, de ver mais uma vez, né, o time principal do Botafogo jogando aí contra o Madureira. Próximo jogo, quinta-feira, às 19h30, no estádio da Portuguesa, né, no Luz Brasileiro, Arena, né. Então, assim, é o que o Marçal estava falando. De início, a ideia da gente era que a gente esperava, né? Era uma pré-temporada nos Estados Unidos que não tivesse jogos oficiais. No máximo ali, aqueles jogos treinos que nós sabemos que é de praxe nas pré-temporadas. Ponto. Isso já mudou. Porque a pré-temporada no Rio, simultânea a isso, os jogos no Campeonato Carioca, o que já foi a primeira parte dessa mudança, e depois, após a primeira apresentação do time B, o que não agradou, já fez o Botafogo acelerar o retorno, né? No caso desses jogadores da equipe A, né, nesses jogos do Campeonato Carioca, como já aconteceu no jogo contra o Voltaço, já há uma expectativa de termos isso, né, no jogo contra o Madureira. Esse adiamento também no jogo contra o Vasco atrapalha, né, porque o Botafogo já vinha se planejando desde a semana passada para jogar no domingo. O clube foi muito mal avisado, acho que o Marçal até deixou claro isso, né? E aí, por mais que a gente fale que nesse planejamento o Botafogo tem os seus erros, mas a FERJ, a gente sabe como ela trata o Botafogo, até mesmo o Vasco da Gama, e lá dos Estados Unidos, o Vasco jogando lá a tal da Florida Cup, ou melhor, os seus amistosos, né? Pediu o adiamento do clássico, seria ontem, né? E o Botafogo foi pego de surpresa nesse sentido também, né? Então, assim, muita confusão, mas por mais que não seja aquele cenário que a gente já esperava, né, nesse início de temporada do Botafogo, início de toda essa preparação, também não acho que seja um motivo de nós ficarmos super preocupados. Então por causa disso o Botafogo não vai fazer uma boa temporada. Não. O jogador Marçal, hoje na coletiva, deixou claro. Não era o que a gente esperava, não era o que a gente queria, mas já que está sendo, vamos lá, vamos jogar,
vamos trabalhar, que nós temos grandes chances de fazer uma grande temporada, né? Marçal deixou isso bem claro e eu reforço, né? Porque por coincidência, né? Nos últimos dias, muito que a gente veio conversando aqui bateu com o que o Marçal hoje falou lá na sua coletiva. Lá na coletiva teve até um episódio ali, eu diria que inusitado, né? O momento que o Marçal tava ali, de repente, texto, pei, passa por trás. Dá um alô ali, né? E as câmeras pegaram, inclusive já até botei lá no meu Twitter, muita gente postou, né? O Informe Fogo até postou. O momento ali que o texto de brincadeira passou ali por trás do Marçal. Enfim, é um lado, né, brincalhão do investidor de 90% da SAF do Botafogo. Por falar nele, como vocês sabem, hoje mais tarde, às 18 horas, live lá no Fogão Net com texto. Ô Manac, não tem que ter pergunta passapano, não. Tem que fazer as perguntas difíceis. Olha só, gente. Primeiro ponto, vou trazer aqui uma opinião minha e peço para que reflitam, tá? Antes de eu até trazer minha opinião, vamos lá aqui fazer uma linha do tempo. O Botafogo, a gente sabe que precisa evoluir em várias questões em relação à sua SAF. O plantel ainda precisa se reforçar mais, né? Nós temos jogadores interessantes na equipe titular, mas precisamos de mais opções para incorporarmos mais o elenco. Sim, a parte da estrutura, né, Almanac? Alguns paliativos aí importantes, por exemplo, nos campos, né, no Espaço Lunier, na parte ali também de academia, mas fica aquela lacuna, né, do tipo, cadê o terreno para o Botafogo já dar início à construção do seu CT, né? O Botafogo, então, precisa dar um salto, ainda tem muita coisa, né, muita água para passar parte da ponte para a gente considerar que o Botafogo já esteja bem estruturado, seja nos profissionais e nas divisões de base. Estamos de acordo em relação a isso. Tem agora a questão também do gramado sintético, né, que já está até incomodando alguns jornalistas ali da 011, né? O do Palmeiras é melhor! Meu Deus do céu! Bom, é importante, eu estava até vendo lá no Twitter a resposta da galera, o Ricardo outro dia, que até trouxe, né, fez uma pesquisa aí, um vídeo que está lá no Fala Fogão, até jogou lá pro cara, rapaz, dá uma analisada aí, que você já está querendo fazer essas comparações assim esdrúxulas, né, que não tem nada a ver. Bom, importante lembrar que o Palmeiras não falou nada, tá na dele, mas tem um determinado aí, jornalista lá de São Paulo que já está querendo fazer comparações, dizendo que o gramado do Palmeiras é melhor que o do Botafogo, sendo que o do Botafogo na classificação ficou ali de 89, né, de 100, enfim. Aquilo que a gente sempre fala, né, treco incomoda, né? Incomoda. Incomoda. Mas bom, seguindo aqui, eu até me enrolei. Estava falando aqui da questão da linha do tempo, que a gente sabe, então, os pontos que o Botafogo precisa melhorar. Mas hoje, gente, nesse encontro com o texto, importante é ouvir com atenção. E olha, tenho certeza que as pessoas vão fazer perguntas importantes, como, por exemplo, o elenco, a estrutura, tudo aquilo que gera muitos pontos de interrogações na cabeça dos nossos amigos e amigas botafoguenses. Tá? É importante lembrarmos também que nesses momentos precisa sempre ter uma coisa chamada educação. Não é, eu vou botar uma pergunta que eu vou deixar ele entre, sabe? Vou botar ele entre a cruz e a espada. Não é por aí. Eu acho que não tem essa história de chapa branca, eu acho que não tem essa história de passa-pano, eu acho que tem um momento muito importante, mais uma vez, lembrando que na mega live que nós fizemos lá no canal do Thiago Franklin, do Fala Fogão, que foram momentos inesquecíveis, nós tivemos um papo ali com o Luiz Castro, eu me lembro até que eu perguntei sobre a questão, o Luiz Castro não, com o John Textor, e eu me lembro até que eu fiz essa pergunta, né, envolvendo o Luiz Castro, já que era uma época que estava muito conturbado, né, essa passagem dele como técnico do Botafogo. Eu acho que nós conseguimos tirar muitas dúvidas, acho que nós conseguimos tirar muitas informações importantes por parte do texto. Então, para hoje, gente, acho que todos nós temos que ouvir com atenção, acreditar que as perguntas vão ser legais, sim, vão tirar dúvidas, sim, né? E vai ser um momento, mais um momento muito importante aí da mídia independente do Botafogo, né? De ter essa oportunidade de conversar ali, vamos dizer, de uma forma ou de outra, num tete-a-tete com um investidor de 90% da SAF do Botafogo. Então, gente, usufruam desse momento. Deixem de lado essa coisa de que já começou, passa... Não, escutem, busquem prestar bem atenção no que ele vai responder. A gente espera, inclusive, que as respostas sejam, vamos dizer, palavra certa, convincente, né? A gente espera que o John Textor traga respostas que tire as nossas dúvidas e, claro, nos deixem confiantes para a continuidade da SAF aí do Botafogo. Pronto, é isso que eu quis dizer.
né? Eu acho que o ponto que todo mundo tem que buscar usufruir desse momento, desse encontro, né, às 18 horas, é esse, tá? Olha, um outro negócio aqui também, antes que eu esqueça. Ontem na live eu falei com vocês até pouco. Queria então já aproveitar esse vídeo, já que eu estou esticando mais. Nós podemos ter estreia, tá, no jogo contra o Madureira. Luiz Segovia, que não tinha sido regularizado a tempo, o jogo contra o Volta Redonda, já está à disposição e pode estrear com a camisa do Botafogo nesse jogo de quinta-feira contra o Tricolor Suburbano, viu? Adrielson está recuperado, teve um problema físico, mas já está recuperado. O Gabriel Pires, que estava com problema de amidalite. Hoje o Botafogo até soltou um vídeo no seu Twitter oficial, o Gabriel Pires ali brincando, a parte recreativa, treinou normalmente, está à disposição também. E o Matheus Nascimento, que, gente, vocês viram aí como é que tá a joia do fogão? É, rapaz, Matheus deram um whey protein bom aí pra ele. Aí, Matheus, tá ficando com bíceps bom, hein? Matheus Nascimento encopando, pegando massa. E é isso. Torcei para que nessa temporada ele consiga aí nos ajudar bastante. Beleza? E, bom, eu hoje mais tarde tento voltar ainda para a gente repercutir nessa entrevista aí com o texto. E daqui a pouquinho vou dar um pulo lá no setor visitante para trocar uma ideia com o nosso querido Gabiru. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Saudações alvinegras. Tamo junto.